Olá, boa noite. DEMAI tem um novo canal de atendimento pelo WhatsApp. Presidente Bolsonaro não vai para a canonização de Irmã Dulce na Itália, a primeira santa brasileira reconhecida pelo Vaticano. E pesquisa revela que brasileiros querem dormir melhor. No estúdio vamos falar sobre os distúrbios e qualidade do sono. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Por meio do aplicativo WhatsApp, os contribuintes podem solicitar alguns serviços do DEMAI, como segunda via da fatura de serviços, histórico de consumo, certidão de quitação de débito e informar vazamentos de água e esgoto. O repórter Aurélio Barcelos traz mais informações. Olá, Patrícia, estamos aqui na sede do DEMAI, no bairro Tibério, para falarmos sobre o novo atendimento do DEMAI, que acontece também pelo WhatsApp. Para conversar com a gente, está aqui ao meu lado a diretora adjunta geral do DEMAI, Edna Gouveia. Edna, como passa a funcionar esse atendimento? Esse atendimento é via WhatsApp, é um atendimento online, para a gente melhorar a comunicação. Com esse aplicativo, o consumidor, a população, ela terá a condição de tirar a segunda via, de tirar a certidão, né, de débito do imóvel, a média de consumo, que é muito importante, e também a identificação de possíveis vazamentos, seja na área de passeio, na rua. Isso vai nos possibilitar agilidades dentro do nosso processo de manutenção. Principalmente essa questão de detecção de vazamento, porque a pessoa ela está ali no local e tira uma foto e encaminha para nós. Online, isso se torna uma comunicação mais rápida, né? Então é uma inovação, a gente precisa buscar isso e para facilitar os nossos processos aqui dentro e principalmente, né, atender o nosso consumidor da melhor forma possível. Além do WhatsApp, quais são os novos serviços do DEMAI Digital? Nós também criamos aí uma plataforma para projetos, né? Ao invés da pessoa vir aqui trazer o seu projeto, ele entra no sistema que chama Hidrossanitário Clique e insere, né? Primeira coisa, ele tem que cadastrar os seus dados junto à prefeitura e como projetista ou como consumidor, ele pode dar entrada nesse projeto dentro da nossa plataforma. Ou pelo DEMAI ou pelo próprio site da prefeitura. E também, além de projeto, nós também temos hoje, acelerando muito o processo de faturamento, a gente tem aí uma agilidade muito grande de um aparelho que a gente denomina como Minutinho, e ele facilita, né, todo o processo de faturamento em campo dos nossos leituristas, facilitando, com certeza, a nossa agilidade junto ao consumidor. Muito obrigado, Edna. Aurélio Barcelos, para o Jornal da UFO. E ontem o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de vaias durante a celebração da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional em Aparecida, no interior de São Paulo. O presidente não se pronunciou sobre a canonização da freira baiana Irmã Dulce, que aconteceu um dia antes no Vaticano. Veja. Ao entrar na Basílica, o presidente foi recebido por aplausos e algumas vaias. Ele acompanhou a celebração ao lado do deputado Hélio Negão, do PSL do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro fez a primeira leitura da missa, retirada do livro bíblico de Esther. Na homilia, a mensagem principal da missa, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pregou paz e justiça e criticou os interesses pessoais que movem as ideologias, tanto de direita quanto de esquerda. Atacam a igreja, atacam as religiões. Esses dragões são as ideologias. Ideologia quer dizer interesses pessoais, tanto da direita como da esquerda. Isso não faz bem. O que faz bem é ter livro de
final, o arcebispo se dirigiu a Bolsonaro. Na hora da consagração, quando os católicos acreditam que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus, o presidente fechou os olhos em sinal de respeito. Depois acompanhou a oração do Pai Nosso. E participou da comunhão, um dos momentos mais importantes da celebração. No final, Jair Bolsonaro foi convidado a voltar ao altar com sua comitiva para a consagração de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois da missa, o presidente passou em frente à imagem encontrada por pescadores no Rio Paraíba no século XVIII e saiu de helicóptero rumo a São Paulo sem falar com a imprensa. O assunto agora é saúde. A ciência já considera os problemas do sono uma epidemia silenciosa em todo o mundo. No dia a dia, a insônia e o sono de qualidade, por falta de qualidade, atrapalham a rotina e podem causar problemas de saúde. Veja na reportagem especial, que é tema do JU de hoje. Se você é do tipo que dorme bem, saiba que é um felizardo. Quase metade da população mundial tem algum problema para dormir. Tô dormindo, daqui a pouco acorda aí, quando olha acha que já perdeu a hora e acorda de novo e passou tipo meia hora só, é tipo assim. Meu sono é bem curto, umas 3 horas. A bióloga Daniela Dantas sofre de insônia desde que mudou de João Pessoa para São Paulo há 3 anos. Meu sono ele chega às 8 da noite e se eu não dormir essa hora, eu perco o sono, mas eu dormir 8 horas da noite, eu durmo 3, 4 horas e acordo, e aí passo a noite acordada de novo. Eu fico com bastante sono durante o dia, se eu dormir pouco, e fico muito cansada também, sem foco, atrapalha bastante a rotina do trabalho. O pesquisador britânico Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, defende que dormir pouco virou uma epidemia silenciosa e que é preciso reivindicar nosso direito de dormir sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. Dormir 6 horas ou menos por noite pode causar alterações hormonais e prejudicar o sistema reprodutivo. Afeta também o cérebro e a capacidade de memória e de aprendizado. Além disso, a privação de sono pode diminuir em até 70% o número de células do nosso sistema imunológico. Para cada noite de sono perdida, você teria 2 noites para compensar. Por quê? O que acontece fisiologicamente é que você teria de 4 a 6 ciclos de sono por noite e aí você teria que fazer esse ciclo completo no dia seguinte. Quando você perde uma noite de sono, você não consegue realmente compensar, você vai ficar sempre devendo. Essa neurologista especializada em sono dá dicas para dormir bem. Evitar alimentos pesados e gordurosos, café, chás que contenham cafeína, chocolate e álcool. Dormir em ambiente escuro e silencioso, ter cama e travesseiro confortáveis e manter uma rotina. Se possível, dormir e acordar no mesmo horário. A quantia de horas de sono que você precisa é aquela que faz você acordar bem, de preferência naturalmente, sem despertador, e que você está disposta, teve um sono reparador e você está disposto a trabalhar, a estudar, a render o suficiente para você ficar sem sono durante o dia todo e dormir novamente naquele mesmo horário no dia seguinte. Entendi. E é sobre isso que nós vamos falar agora e recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Vinícius Teodoro, que é neurologista. Boa noite. Boa noite. E também o Eduardo Santos, professor aqui do curso de Educação Física da UFO. Boa noite, professor. Bom, o que nós precisamos entender, quais são esses principais empecilhos hoje que enfrentamos na sociedade moderna para se ter uma boa noite de sono, doutor Vinícius? A importância do sono hoje, cada vez a gente vai aumentando mais, nosso conhecimento quanto a isso. Então hoje a gente sabe que se dormir pouco, a gente envelhece muito mais, a gente vai ver que metabolicamente a gente vai ter alterações importantes, sobre o sono. Mas eu acho que o ponto crucial que mudou a gente chama-se tecnologia, industrialização. Então, a partir do momento que o homem começou a ter a primeira lâmpada, que ele começou a deixar de dormir
no horário habitual, que foi aquele o horário que o ser humano deveria estar dormindo há milhares e milhares de anos, né? Estava acompanhando então o dia, o ciclo, né? Sol e lua, né? Dia e noite. Então a gente acompanhava, então dava 6h30, 7 horas, se escurecia, o ser humano ia para as cavernas para poder dormir. Então esse sim, provavelmente é o nosso esquema de sono, né? Habitual, que deveria ser seguido. Mas quando ela começou essas tecnologias, né, e que a gente começou a dormir muito menos por conta de luminosidade, trabalho que não se fazia à noite, né, agitação social que tem durante a noite, começou a dificultar bastante o sono. Para isso, né, a gente percebeu, até as dicas que foram dadas ali, que o sono é uma rotina, né? Então a gente vai aprendendo e o cérebro vai aprendendo conforme a gente vai dormir no mesmo horário, vai dormir num quarto confortável, num quarto escuro, né? Um quarto sem barulho, né? Obedecendo o nosso relógio, dormindo no horário que ele pede, acordando num horário mais satisfatório, né? E provavelmente a gente consiga diminuir os fatores da tecnologia, né? Não ficar no celular até mais tarde, não ficar vendo televisão até mais tarde. Ir para a cama na hora de dormir e levar o celular não é uma boa ideia. Isso é totalmente errado. Nesses vai momentos, agitar muito a mente, o cérebro vai ficar muito estimulado, é isso? Mais ou menos. Isso também atrapalha a gente, porque a gente deve tentar começar a dormir depois que a gente tirou os problemas da cabeça, para a gente não ficar acelerado. Mas a melatonina é um hormônio que é secretado só quando está tudo escuro. Então, quando está tudo escuro, o organismo percebe isso, né, pineal, e começa a secretar esse hormônio, que é o hormônio que vai sinalizar o horário da pessoa dormir. É como se avisasse todo o corpo, olha, está na hora de dormir. Então, ela respeita a claridade, o escuro, né? E a claridade não vai ter melatonina. Então, se a pessoa estiver ali sobre uma luminosidade muito forte, no celular, no iPad, qualquer coisa assim, vai estar impedindo a secreção da melatonina, né? Então, tem que criar esse clima também para o sono, o bom sono chegar. Esse é um fator importante. Como se estendesse o dia, né? Então, ao você ficar exposto à luz no momento que é escuro, nós deveríamos dormir, né? Você está sinalizando para o organismo que você está estendendo o dia. Então, ele está entendendo que ele vai demorar mais para iniciar o sono. Isso atrapalha, como muito bem dito na reportagem, se tornou uma epidemia, porque os nossos dias estão cada vez mais escuros e as nossas noites cada vez mais claras. Por que os dias mais escuros? Porque a gente entra num ambiente de trabalho e a luminosidade é menor do que a do sol. E à noite, quando estamos em casa, que deveria ficar escuro, nós acendemos as luzes, então está claro. Ou seja, nós estamos informando ao nosso organismo, né, um descompasso de informação, claro e escuro, né? E a questão das horas de sono? Assim, de cada organismo reage de um jeito? Tem pessoas que necessitam de mais horas de sono do que outras? Sim, isso também é uma pergunta muito interessante e a resposta não é tão fácil, mas dá para responder da seguinte forma. Qual é a quantidade de sono necessária para te satisfazer? É aquela quantidade de sono que no dia seguinte você não sente sonolência, né, que você consegue desempenhar todas as suas atividades diárias, cotidianas de trabalho. Sem se sentir cansado. Sem se sentir cansado, principalmente sonolência. Né? Então, existem números, médias de 8 horas, 7 horas, mas tem pessoas que com 6 horas estão satisfeitas, tem pessoas que com 10 horas também estão satisfeitas. Então, por isso que a média, né, é de 8 horas, mas esse valor não deve ser levado para todos. Vou repetir, algumas pessoas, né, necessitam de maior quantidade de sono para te satisfazer, outras menos. O importante é, no dia seguinte, ter uma boa produtividade no trabalho e, principalmente, não ter sonolência excessiva. A sonolência excessiva diurna, ela é um indicativo de que tem algum problema no seu sono. Excelente. Sim. Olha só, outra questão. O roncar, né, de uma pessoa é sempre tratado pelos olhos das pessoas mais próximas a ela como um problema inconveniente, embaraçoso. Mas na realidade também pode ser um sintoma de diversos problemas de saúde que deve sim ser tratado adequadamente por um profissional da área. Então entenda mais sobre esse assunto. Você provavelmente conhece alguém que ronca, mas será que não é algo mais? Roncar pode levar a pessoa a desenvolver a apneia do sono, que se trata de uma parada respiratória de no mínimo 10 segundos, enquanto o indivíduo dorme. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial apresenta apneia obstrutiva do sono. E entre as pessoas que possuem a doença, cerca de 90% não foram diagnosticadas. Tanto o ronco como a apneia é uma doença neuromuscular progressiva. Então ela tem uma relação muito importante
com o desenvolvimento do rosto, do pescoço, né? E a musculatura. Então, não ronca quem quer, ronca quem pode, ou seja, quem tem estrutura óssea e muscular que faz o que ele ronca. Então, muitas vezes eu tenho famílias de roncadores, pela conformação do rosto e da musculatura. Então, é muito importante que o indivíduo, quando perceber que está tendo ruído respiratório ronco, não entenda o ronco como um defeito, mas sim como uma doença. A longo prazo, a doença causa sérios problemas à saúde, como diabetes ou até mesmo um acidente vascular cerebral. Quando a doença sai do estágio 1, que é ronco, e passa a ter as apneias aí são graves. Por quê? Do ponto de vista cardiovascular, a parada respiratória, a apneia, durante o sono, vai levar o aumento da pressão, vai levar a arritmia cardíaca, podendo até parar o coração, você pode morrer dormindo, e vai levar a deposição de gordura em todas as artérias do organismo. Do ponto de vista metabólico, essas paradas respiratórias podem alterar a grelina e a leptina, levando o indivíduo a aumento de peso. Pode alterar a insulina, induzindo o indivíduo a ter um diabetes tipo 1. O tratamento varia de pessoa para pessoa. Pacientes que possuem alguma deformidade facial necessitam passar por uma cirurgia para corrigir o posicionamento da mandíbula. Já aqueles em grau mais elevado precisam utilizar máscaras quando forem dormir. Outro método é a utilização do aparelho, que joga a maxila para a frente. Tanto esse equipamento como esse vai desaparecer o ronco e as apneias também. Então, a performance social do indivíduo melhora muito. Então, no trabalho, ele melhora muito o desempenho e na vida pessoal. Quer dizer, então, que o ronco é um sinal de alerta, doutor Vinícius? Roncar, seja bebê, criança, adulto, é preciso investigar? Sim. A gente estava falando, então, que a pessoa sadia, né, que não tem nenhum problema do sono, acaba dormindo mais uma média de 8 horas por noite, né, de sono. Mas a gente tem que entender que tem algumas doenças, né, principalmente as mais comuns, que é essa que foi citada agora, síndrome de apneia obstrutiva do sono. É uma doença que a gente acha que ela é neuromuscular, é como se fosse essa região, essa musculatura da retrofaringe, posterior à língua, ela fica mais flácida só quando a gente está dormindo. E só durante o sono ela tem tendência a se colapsar e fechando. Então o ronco é como se essa região já estivesse um pouquinho mais apertada e fizesse com que o ar batesse no céu da boca e vibrasse o palato fazendo o ronco. Então já seria o começo já até de uma apneia. A apneia ou hipopneia é quando a gente tem uma obstrução, então, quase que completa, uma apneia, ou uma quase completa da respiração. Acaba praticamente forçando a mesma coisa. Então a gente faz um esforço respiratório para respirar, esse esforço acaba acordando a pessoa não vê porque é muito rápido, faz uma queda de oxigenação, porque ele parou um pouco de respirar, aumenta a frequência cardíaca em resposta a essa queda de saturação, isso aumenta muito também o estresse oxidativo. Então, nesses momentos de queda de oxigenação, né, a gente pode fazer uma disfunção endotelial, que a gente fala assim, a gente pode fazer um estresse oxidativo, favorecer as doenças cardiovasculares, por exemplo. E tirando também as consequências da noite mal dormida. Então, se a pessoa toda hora tem uma apneia, a cada 2 minutos, vamos supor, tem umas 40, 50 por hora, toda vez que ela está tentando chegar ao sono profundo, né, ela dá uma despertada. Então, a gente tem 4 fases. A fase 1 e 2 do sono é um sono superficial, ele que está tentando dormir, mas não descansa. A fase 3 e a fase REM do sono, que a gente está sonhando, que é a fase profunda. Então a gente passa uns 5 a 6 ciclos, como foi dito logo no começo, né? Toda noite, mais ou menos, passando por todas as fases. Fase 1, fase 2, fase 3, sonha um pouquinho. 1, 2, 3, sonha um pouquinho. Que seria um sonho perfeito. Então hoje, por causa principalmente do quê? Da obesidade. Então pelo aumento de massa corpórea, né? A gente está tendo uma epidemia de apneia do sono, que a gente chega a 30%, né? A outra grande doença também é a insônia, que é mais característica então, das mulheres, que a gente pode dizer também que ela é muito secundária ao que a gente está passando no momento. O estresse, né? Essa vida... A doença mental. Que é as doenças mentais. Agora, brincando um pouquinho aqui sobre o sono, Eduardo, às vezes é caso de divórcio, né? As pessoas que estão do lado não têm muita paciência com quem ronca. Não. Mas, como vimos aqui, atrapalha também o sono de quem está perto, né? Por conta, é uma questão que envolve, Sim. às vezes, um casal, envolve uma família toda. Sim, se levar em consideração que
30% a 40% dos homens roncam ou têm apneia, e 40% das mulheres têm insônia, né? O roncador vai atrapalhar o sono da mulher que tem insônia. Já tem insônia. Então a insônia piora, né? E o quadro de apneia dele também piora, porque na verdade ele não percebe. Como o doutor já enfatizou muito bem, né? Ele não percebe a apneia, então ele fragmenta o sono, ele deixa o sono pobre e deixa o sono da parceira pobre também, porque ela tem insônia e acorda com o ronco ou com a apneia, e consequentemente os dois terão uma qualidade de sono muito ruim. E para sair disso, então procurar sim os médicos, né, os especialistas dessa área, e atividade física, acho que ajuda bastante, contribui, é um fator também determinante? A atividade física ajuda no momento em que ela promove perda de massa gorda, o emagrecimento já diminui bastante a incidência de apneia, né? Nas pessoas que têm insônia hoje, já existem alguns estudos indicando que o exercício, né, como um potente ansiolítico, né, diminui a ansiedade. Se a insônia dela for por conta de uma ansiedade, de estresse durante o dia de trabalho, por exemplo, o exercício pode contribuir diminuindo essa ansiedade, né, diminuindo esse estresse e favorecendo o sono. Então ela vai ter um sono de melhor qualidade, se a insônia estiver ligado a isso. Mas hoje está bem indicado o exercício físico como uma melhora na qualidade, uma melhora no padrão de sono das pessoas que têm problemas, no caso da apneia e no caso da insônia que foi dito, né? Certo, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora veja como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia e região. Predomínio de sol em Uberlândia nesta terça-feira. A mínima fica na casa dos 22 e a máxima 32 graus. Monte Carmelo com previsão de sol durante todo o dia. Termômetros marcam entre 20 e 32 graus. Em Ituiutaba, as temperaturas permanecem altas, com mínima de 26 graus e máxima de 37. Patos de Minas tem previsão de dia ensolarado. A mínima é 22 graus e a máxima 31. O sol também deve prevalecer em Patrocínio. Por lá, a temperatura mínima é 17 graus e a máxima 32. Agora fique por dentro dos eventos realizados pela Universidade Federal de Uberlândia nesta semana. Olá pessoal, tudo bem? Confira os eventos da terceira semana de outubro. Você já pensou em preparar sua cerveja? A empresa Júnior Vitae, do curso de Biotecnologia e Biomedicina da UFO, promove um workshop para ensinar a melhor forma de produzir uma cerveja caseira. O evento está marcado para sábado no bloco 6P do campus Umuarama. A segunda edição do Arrasta PET acontece nesta sexta-feira. O PET de Ciências Sociais, em parceria com o PET de Sistemas da Informação, promove um minicurso de forró gratuito. As aulas estão sendo realizadas no Centro de Convivência do campus Santa Mônica. Não é necessário fazer inscrição, apenas chegar no horário de início da oficina, que está marcada para 6 horas da tarde. O PET do curso de Engenharia de Alimentos do campus Patos de Minas promove um minicurso de Físico-Química de Alimentos e Processos. A oficina pretende relacionar os fundamentos da química à influência do processamento de bebidas e alimentos industriais. O evento acontece na quarta-feira, em Patos de Minas. Eu fico por aqui, na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até mais! Voltando a falar sobre a importância de dormir bem, já chegando na última parte do nosso jornal. Doutor Vinícius, afinal, o que devemos fazer? Existe uma fórmula para melhorar aí a qualidade do sono? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está atrás de uma qualidade boa de vida, né? A atividade física, eu acho que é fundamental para a gente ter uma boa noite de sono. Os nossos hábitos de sono também acho que são importantes, né? De sempre dormir, sempre tentar dormir no mesmo horário, evitar refrigerante com cafeína, café, álcool antes de dormir, não fumar antes de dormir, né? Não levar o celular junto para a cama, Não levar o celular para a cama. Ou ficar olhando as redes sociais até tarde. Tentar tirar os problemas da cabeça antes de deitar. Deitar num quarto confortável, num quarto escuro. Evitar comer muito antes de dormir, acho que também isso é importante. Música, para quem gosta de ouvir aquela musiquinha relaxante, é legal, é bom? Sim.
uma música que não chame muito atenção. Que não chame atenção. Tem que ser uma música que te deixe mais relaxado. Mais também. instrumental, Um rock and roll assim muito não pesado. Não vai resolver, eu né? acho que não vai deixar ninguém dormir. Mas é cada vez mais importante, né? A gente está vendo que o sono está relacionado até, a gente vai falar com doenças mentais, né? Problemas de demência de Alzheimer. Então progride muito mais rápido, né? Os pacientes que têm Alzheimer, que são os pacientes que dormem mal. Então hoje o valor do sono, né? É aquela velha, se a gente dorme 1/3 da vida. Na realidade, a gente deve 1/3 porque tem muita importância o sono. Ler antes de dormir é uma boa dica também? Tem gente que diz que é bom para desacelerar, ficar mais calmo, mais tranquilo. Aí a gente vai ter várias possibilidades, né? Yoga eu acho que é interessante, manobras de respiração, algumas leituras de alguma coisa mais leve. Televisão eu acho que é bom evitar, né? Deixar só um barulhinho, alguma coisa assim, e luz indireta. Muito bom, olha só, tivemos o comentário na nossa live pelo Facebook da Isabel Camargo. Ela disse: excelente, a abordagem completa sobre o sono, maravilha. Agradecemos muito, viu, o seu comentário, Isabel, que bom que você está gostando. Nos ajude a compartilhar mais ainda esse conteúdo nas mídias sociais. E para encerrar agora, quero ouvir também o Eduardo Santos, que é voltado para a área de educação física aqui da UFO. Professor Eduardo, então, que dica deixamos também para os nossos telespectadores para que eles tenham uma noite de sono boa hoje? A dica que eu deixo é preste atenção no seu sono. O seu sono lhe diz muito, né? Várias doenças podem aparecer por conta do sono ou da privação de sono ou do sono de má qualidade. Então, eu volto a repetir, a sonolência excessiva no dia seguinte, a perda da capacidade de memória, né, esquece muito fácil as coisas no dia seguinte, a dificuldade no trabalho, o cansaço contínuo, são todos indicativos de que tem alguma coisa errada no seu sono. O sono noturno tem que ser de boa qualidade e o sono diurno não substitui o sono noturno, portanto, durma bem à noite para que tenha um dia bastante produtivo. Excelente, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Também igualmente sua participação, doutor Vinícius. Eu que agradeço, muito obrigada pela atenção. O Jornal da UFO desta edição chega ao fim, mas você continua com a gente aqui na TV Cultura. Logo mais, às 10 horas da noite, tem o programa Roda Viva, que hoje recebe a jovem deputada federal, a Tabata Amaral, eleita pelo PDT com 25 anos de idade, imperdível. E para você, tenha uma excelente noite. Muito obrigada pela audiência, eu te espero amanhã. Tchau.